Nós vamos abrir a palavra do Senhor nesta manhã, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Vamos ler esses versos que estão aí indicados, os versos 12 a 18. Filipenses 2, de 12 a 18. Peço que você acompanhe atentamente a leitura das Escrituras. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra do Senhor. Mais uma vez, o apóstolo Paulo aqui chama os filipenses a se alegrarem com ele. Alegrem-se comigo, ele diz aqui. Ele já disse um pouco antes disso, né? Que aí no verso 2 dessa mesma carta, desse mesmo capítulo, ele falou, completai a minha alegria. Antes disso, ele já disse que gostaria de poder ir até eles mais uma vez, para poder se alegrar com eles, para poder aumentar, assim, a alegria da fé que os filipenses tinham. É por isso e por outras razões que os leitores, estudiosos de Filipenses, sempre mostram, sempre pensam que, de fato, esta é a carta da alegria, né? Esta é a carta do regozijo, a carta e que traz para nós o que poderíamos chamar de o segredo da felicidade. Se é que existe tal segredo. Mas como eu disse outras vezes já nas exposições anteriores desta mesma carta, né? Na verdade, Paulo quer, acima de tudo, e não Paulo, mas Deus, através dele, o Espírito Santo que o inspirou a escrever, a registrar essas palavras, o que Deus quer é que a gente entenda, antes de tudo, o que é de fato felicidade, o que é de fato alegria. Porque aquilo que muitas vezes nós achamos que é a felicidade, que nós achamos que é a alegria, ou que o mundo pensa que é, está muito longe de ser. E frequentemente isso não passa de uma ilusão, quando não do exato oposto, né? Que é infelicidade. Lembram-se sempre, né? Devemos sempre nos lembrar daquilo que o Senhor Jesus, naquela carta que Ele mandou especificamente para a igreja de Laodiceia, e não é aquela carta perdida, né, de Laodiceia, que o apóstolo Paulo disse ter escrito, uma carta aos laodicenses, e nós não sabemos exatamente que carta é essa, mas é aquela outra carta que está no livro do Apocalipse, uma das 7 cartas, onde o Senhor endereçou conselhos especiais para as igrejas, ele fez questão de falar aos laodicenses. E nela, ele repete aquilo que seria o discurso dos próprios crentes de Laodiceia sobre a sua situação de felicidade. Eles diziam, nós estamos muito bem, porque nós temos tudo o que precisamos, porque nós somos cidadãos altamente, né, conceituados, temos uma vida boa, estável, confortável, feliz. E o Senhor disse, não é nada disso. Vocês estão redondamente enganados. Vocês, na verdade, são miseráveis, são pobres, são cegos, vocês estão nus, apesar, é claro, das roupas chiques, né,
e de marca que provavelmente, para a época, os laodicenses usavam. Não, nem sempre o que nós achamos que é a felicidade, que é a alegria, é aquilo que o Senhor entende por isso. E nessa carta aos Filipenses, nós temos sim uma explicação muito prática, muito direta das Escrituras sobre qual é a alegria verdadeira e como alcançá-la. Irmãos, o aspecto principal da alegria que é possível ter nesse mundo diz respeito à salvação. Porque sem salvação não há alegria. Foi o que Jesus disse numa das suas declarações, quando ele contou uma parábola sobre um homem, que ele disse que estava lá, preocupado em armazenar bens, em guardar coisas para o futuro. E então, após conseguir realizar os seus grandes objetivos de vida, construiu imensos celeiros para todas as suas grandes colheitas e as armazenou. Ele disse: agora, ó minha alma, falando consigo mesmo, agora minha alma, aproveita a vida. Por quê? Não precisa mais trabalhar, não precisa mais se esforçar. Aquilo que você acumulou, olha, dura para muitos anos e você agora pode finalmente aproveitar a vida. E o Senhor Jesus, na parábola, disse: louco. O chamou de louco. Não é estranho Jesus chamar uma pessoa tão cuidadosa e precavida, que fez uma grande poupança para o seu futuro, investiu na previdência, E Jesus o chama de louco. As pessoas por aí não pensam que esta pessoa é a pessoa sábia, a pessoa que foi inteligente, foi precavida e se preparou para o futuro? Não deveria dizer sábio? Por que Jesus o chamou de louco? Porque ele disse: esta noite lhe pedirão a tua alma. Você vai morrer hoje. Você acha que vai viver mais 20, 30, 40, 50 anos? Não. O seu dia chegou. Hoje, esta noite. E aí? Os seus tesouros ficarão para quem? Os seus bens sofridos, conquistados, ficarão para quem? É claro, o Senhor Jesus com isso não estava dizendo que as pessoas não devem fazer provisão para o futuro. É claro que é sábio e necessário, até para não dar trabalho para os outros necessariamente. Mas o ponto aqui da parábola é aquilo que alimenta a esperança do coração. E no caso específico, aquele homem havia posto toda a sua esperança nas coisas conquistadas, no que as suas mãos fizeram e podiam fazer. E se esqueceu do mais importante, que ele tem uma alma, que ele não tem só um corpo, ele tem uma alma. E quando a alma vai embora, não sobra mais nada para o corpo. É a salvação, a realidade mais importante e a necessidade maior. Porque se hoje o Senhor pedir a nossa alma, se hoje nós sairmos aí fora e acontecer um acidente, ou se simplesmente, do nada, o nosso coração parar de bater, como pode eventualmente acontecer com qualquer um, ou não, ou alguém está imune, ou alguém é imortal, ou alguém pode dizer: eu nunca vou morrer, ou eu vou morrer só daqui 50 anos. Quem pode dizer tal coisa? E se nós não estivermos prontos, preparados para o que vem depois, não terá valido a pena qualquer coisa que nós tivermos feito aqui nesta vida. A alegria depende da salvação. A alegria verdadeira é a própria salvação. E é salvação o ponto
aqui de Paulo nesta parte do texto que nós lemos. Ele já falou sobre a necessidade dos cristãos em Filipos, serem unidos, entenderem sua missão, lutarem pela fé, resistirem aos inimigos. Ele já disse que a solução para os conflitos internos, para as divisões, para os ciúmes, a falta de perdão, as disputas entre os próprios cristãos, era seguir o exemplo de Cristo. Ele disse, Jesus, ele não se apegou aos seus direitos, ele abriu mão, ele se humilhou, ele aceitou ser humilhado também pelos outros, porque, em última instância, o que conferia dignidade a Cristo não era o tratamento que os outros, as pessoas davam a Ele, mas seu relacionamento com o Pai. E a certeza de que nesse relacionamento o Pai já havia determinado que Ele viesse, morresse pelos pecados, fosse até a pior das mortes, morte de cruz, mas depois Ele seria exaltado, porque quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Essa é uma máxima das Escrituras. Então o Senhor Jesus sabia que a sua alegria e o seu senso de dignidade como pessoa não decorria do modo como os outros o tratavam, se lhe davam honra ou não, se lhe davam destaque ou não, se o aplaudiam ou não, se o reconheciam ou não. Mas o seu senso de dignidade como pessoa vinha do alto, dos céus, para onde ele voltaria. E portanto, por isso mesmo, ele estava disposto a abrir mão sempre mais e mais dos seus direitos. Assim também Paulo diz que nós crentes, se quisermos viver bem uns com os outros, em comunhão verdadeira e fraterna, teremos que seguir esse exemplo de Cristo. Porque se ficarmos exigindo que os outros nos respeitem, e nos tratem como nós merecemos, e nos deem o que nós queremos, então, uns vão ficar, como Paulo usa uma expressão, mordendo uns aos outros, bicando uns aos outros. E no final sai todo mundo mordido e bicado. E no final, ninguém fica inteiro nessa situação. Uma vez que Cristo já está lá em cima, exaltado, nome sobre todo nome, é isso que ele diz aí no finalzinho, dos versos 9 e 10, o Pai já o exaltou, ele já está lá em cima, sentado à destra de Deus, o seu nome está sobre todo nome, diante dele todo joelho tem que se dobrar. Então, e aí vem o verso que nós temos aqui, o verso 12, assim pois, veja que ele faz uma conexão, assim pois, amados meus, agora vocês têm que entender a parte que lhes cabe na salvação. Afinal, qual é a parte que nos cabe na salvação? Já que salvação é alegria, então qual é a parte que nós temos que fazer? Há uma parte nossa ou não? Deixa eu fazer uma pergunta assim, bem teológica. Salvação é monergística ou é sinergística? Aí você vai dizer, isso é de comer com o quê, né? Põe doce em cima e come. O que é monergia, né? É uma só energia, mono, ou junção, juntos, duas energias juntas. Salvação é uma obra totalmente de Deus, 100% de Deus, ou é uma obra totalmente humana, 100% humana, ou é meio a meio? 50% para lá, 50% para cá. Você sabia que esse assunto aí é o mais complicado que existe dentro das relações entre as igrejas, entre os teólogos? Sabia que essa história de calvinismo, arminianismo, ou qualquer coisa, outro ismo que você possa encontrar aí, é justamente porque as pessoas ficam se perguntando, afinal de contas, salvação é obra de quem? Eu é que sou o responsável pela minha salvação? Deus é que é o responsável pela minha salvação? Ou é uma sociedade onde Deus fala, vai que eu te ajudo. Você faz metade, eu faço metade. Como é que funciona isso, né? Muitas pessoas acreditam que salvação é uma obra humana. Que Deus,
ele fez o que era necessário, mas depois disso ele diz, agora você tem que se virar. Agora é por sua conta. Como se fosse assim, olha, Jesus veio, morreu pelos pecados, ressuscitou, garantiu, portanto, o que é necessário para a salvação, que é o perdão dos pecados, né? Ele pagou o preço, mas não pagou o preço especificamente por ninguém, assim. Ele não estava pensando em você, ele estava pensando em todo mundo. Pagou o preço, genericamente falando, ok, mas agora depende de cada um ser salvo ou não, porque então a pessoa vai crer naquela obra que Jesus fez e, consequentemente, ela está salva, mas para se manter salva, ela precisa continuar crendo e fazendo as coisas que Ele mandou que fizesse. Então, Deus fez uma parte, mas depois disso é contigo. Ele pode até te dar uma força, se você lembrar de pedir ajuda. Se não lembrar, também não vai fazer nada. É o famoso te vira. A tribo dos te vira. Tá. Se você cumprir o que está diante de você, você vai ser salvo. Se não, não. Outros, por sua vez, eles diziam assim. E aí, nesse aspecto aqui que eu acabei de dizer, né, há uma sinergia, né? Mas pende muito mais para o homem. Deus fez, ele proporcionou uma salvação possível. Mas cada pessoa vai decidir se quer ser salva ou não, e vai ter que fazer o que é necessário para permanecer nessa salvação ou não. O outro lado, salvação é 100% e somente obra de Deus. Então Ele providenciou o que é necessário para a nossa salvação, enviou o seu Filho, morreu pelos pecados, ressuscitou, vida eterna está nisso. Mas como nós não temos condições de crer, porque nós somos pecadores, depravados, mente corrupta, coração rebelde, então Ele também providencia que o nosso coração seja mudado. Depois disso também, Ele nos dá o arrependimento, nos dá a fé. E é Ele quem, do início ao fim, vai garantir e vai nos manter nesta salvação. Porque senão nós simplesmente não poderíamos permanecer, porque nós não temos força em nós mesmos para isso. É claro, meus irmãos, se eu tivesse que escolher entre posição A e posição B, B é muito mais bíblica, B é muito mais verdadeira. Sim, porque quem sou eu para garantir a minha salvação? Quem sou eu para dizer, olha, é pelo meu esforço, que seja pela minha fé, não é pela minha fé, porque eu tenho fé, você não tem, problema seu, eu tenho. Então, eu creio, e pela minha fé eu sou salvo, e pela minha fé eu permaneço na salvação, e por causa da minha fé eu vou até o final. É tudo muito meu, entendeu? É tudo muito eu. De um jeito ou de outro, ainda que você diga, não é pelas obras, é pela graça. Mas em última instância você coloca todo o peso da salvação, toda a ênfase da salvação na sua fé. E isso não é uma coisa muito boa, né? Isso evidentemente não é uma atitude muito apropriada para alguém que se diz salvo pela graça. Mas, irmãos, vejam o que Paulo diz aqui nesse sentido, e aí nós temos que ler sempre esses versos 12 e 13 conjuntamente. Porque sabia que se você escolher só um desses dois versos, suponha assim, você diz, não, eu só quero 12. Aí você fala, não, eu só quero 13. Se você escolher só um desses dois versos, você vai ficar com uma dessas duas posições erradas, exageradas. Então vejam, no verso 12, Paulo está dando uma ordem aos filipenses. Assim, pois, né, já que Jesus subiu, está ao céu, é o Salvador, morreu, restou, etc. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, já começou a palavra forte aqui, né? O negócio é obedecer. Como sempre obedecestes, não só na minha presença, quer dizer, quando eu estive aí, visitei vocês algumas vezes, porém, muito mais agora na minha ausência. Por que ausência? Porque eu estou preso aqui em Roma, não posso ir até a vocês. Não sei se vou, quero ir, mas não sei se vou ser solto, talvez eu não seja, talvez eu seja morto. Então, não estou aí, ok?
mas de um jeito ou de outro, quer eu esteja com vocês, quer eu não esteja com vocês, façam o quê? Aí você tem uma ordem. Veja essa palavra, essa próxima palavra, depois da ausência. É um imperativo. Tá? Da forma verbal imperativa mesmo. Desenvolvei. O quê? A vossa salvação. E olha os reforços aqui, 2 reforços de peso. Com temor e tremor. Isso aqui é um resumo da piedade hebraica, da piedade veterotestamentária. Temor e tremor, ou seja, temor por dentro, temor por fora. O coração teme, o corpo treme. É medo mesmo. Medo. Tem um aspecto aqui de estar atemorizado, tremendo. Concentrado, preocupado. Você não pode usar esses termos aqui. Tremor e temor, dizendo, é um sentimentozinho qualquer aí, tipo, uma leve ansiedade. Uma leve ansiedade sobre algo que você quer ou que você não tem certeza. É muito forte. Temor e tremor, tremendo por inteiro. Ou seja, você está totalmente concentrado naquilo. O que é para fazer tremendo por todo, por dentro e por fora? Desenvolver a salvação. Afinal, temos ou não temos responsabilidade com relação à nossa salvação? Temos. Senão não haveria uma ordem tão categórica, tão direta, tão expressiva. Você está salvo? Ok. Leve isso até o fim. É isso que Paulo está dizendo. Deus te salvou. Você foi salvo na cruz. Você foi salvo pela morte, pela ressurreição de Cristo. Ok. Leve isso até o fim da sua vida, com todo o esforço possível que você conseguir juntar. Tremendo e temendo. Fortíssimo, fortíssimo. Expressões, uma palavra, uma ordem extremamente forte. Ou seja, se eu só tenho o versículo 12, o que eu posso dizer? É por minha conta. É você aí. Se vira. De um jeito ou de outro, você tem que levar a sua salvação até o fim da sua vida. E tem que fazer isso. Suando, gemendo, tremendo e temendo. Ou ficou alguma dúvida sobre aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? É coisa séria. Sem preguiça, sem indolência, sem pensar tipo assim, vou ser salvo de qualquer jeito, tá? Deus é bom, Deus me ama, sua misericórdia dura para sempre, então eu vou ser salvo de qualquer jeito. Um pecadinho aqui, um pecadinho lá, um pecadão lá, não tem problema. De um jeito ou de outro, vamos que vamos. Esse pensamento não se coaduna, não se identifica, não se encaixa com o que Paulo disse aqui. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas como eu disse, não tem só o verso 12. Se tivesse só o verso 12, então nós diríamos, salvação, pelo menos mantê-la até o fim, 100% responsabilidade do homem. Mas aí, temos o verso 13. E ele, de certa maneira, vira o jogo, né? Vira a mesa, coloca tudo de cabeça para baixo. Porque a Escritura é assim mesmo. Ela nos surpreende. Você acha, você está lendo e está pensando, estou entendendo tudo. Então é assim. Aí de repente, ela coloca tudo de perna para cima. E mostra, não, você não entendeu nada. Porque você não prestou de fato atenção no que está escrito. Então vejamos, o que ele diz agora no versículo 13. Por quê? E esse porquê não está separado, né? Você vê que ele está emendado junto. Não é uma pergunta,
É uma explicação. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, agora a gente faz aquilo que nunca deve fazer, né? Isolar versículo. Eu isolei o versículo 2 agora há pouco. Agora eu vou isolar o 13. Isolei o 12, agora eu vou isolar o 13. Não se faz isso. Os dois têm que estar juntos. Mas, isolando o 13, eu digo o seguinte. Estão vendo aqui, meus irmãos, o que está escrito? Deus faz tudo. Deus faz absolutamente tudo. Deus é quem efetua em vós. Porque vocês não podem fazer nada. Jesus disse isso, né? Eu sou a oliveira. Vocês são os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. O que um ramo pode fazer sem a oliveira? O que um galho cortado pode fazer sem a oliveira? Só secar e morrer. Sem mim, vocês não fazem nada, Jesus disse. E Paulo aqui diz, Deus é quem opera. Deus é quem energiza, dá força, dá energia, dá toda a capacitação necessária. Em vós, a ideia parece ser assim, dentro de vocês. Tanto o querer, vejam, se eu vou fazer alguma coisa, qualquer que seja, boa ou má, tudo começa com a vontade de fazer aquela coisa, né? Tem gente que faz coisa sem vontade. Mas ainda assim tem um pouquinho de vontade. Porque se não tivesse nenhuma vontade, não faria. Pode ser que não tenha muita vontade. Eu não estou com vontade de levantar hoje de manhã. Estou com vontade de ficar dormindo até meio-dia. Mas tem que ir para a igreja, né? Então, eu vou levantar, mesmo assim. Mas que bom, não é mais 8h30. Dá para já levantar um pouquinho mais tarde. Meia horinha a mais. Não foi por isso que a gente mudou o horário do culto, para dar mais meia hora de sono. Não foi isso. Mas, se quiser usar também, usufrua que é o domingo, dia do Senhor, é seu descanso. Enfim, não estou com muita vontade, mas vou. Não, um pouco de vontade tem. Senão não ia. Uma certa vontade está ali. Ninguém faz nada sem querer alguma coisa. Só que nós não queremos fazer por natureza o que é bom. A gente prefere fazer o que é ruim. Então, necessariamente, Deus tem que produzir em nós a vontade de fazer algo. Ok, mas tem gente que quer fazer coisas e não faz mesmo assim. A pessoa quer, mas não faz. E por que não faz? Porque, normalmente, não consegue. Por exemplo, acho que todo mundo aqui quer ficar rico. Mas, bom, não vai ser tão simples assim. Não vai ser tão fácil assim. Eu quero. Mas como é que vai ficar? Todo mundo aqui quer ter uma vida sem pecado. Mas querer uma coisa. Conseguir fazer aquilo é outra. Mas olha aqui o que o texto está dizendo. Deus opera, Deus energiza, Deus efetua em nós tanto o querer, então a vontade de fazer o que é certo, que é ser salvo, que é continuar salvo, que é ir até o final sendo salvo, Ele que dá essa vontade. Mas não dá só a vontade, Ele também dá o realizar. Tanto o querer quanto o realizar. Então, ok, não precisa fazer nada. É só cantar a música do Zeca Pagodinho. Mas mude para a versão crente. Eu deixo Deus me levar. Deus, leva eu. Né? Porque eu não vou, eu vou ficar só deitado na rede. Eu só vou ficar aqui de boa, na lagoa. E o Senhor é que me leve adiante. Pois olha, não vai a lugar nenhum nesse caso, mas já saberemos por quê, né? Já entenderemos melhor. Mas antes,
Deixe-me fazer aqui uma outra comparação, que talvez você não tenha percebido isso ainda na Bíblia, nas Escrituras. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, Paulo descreveu um cara lá fracassado. Ele disse, tem um cara aqui, que sou eu, que sou um fracasso total. O bem que eu quero, não faço. O mal que eu quero, não quero, esse eu faço. Eu sou um pecador incorrigível. Eu não consigo agradar de jeito nenhum a Deus. E sim, muitos cristãos acreditam que Paulo está falando, e teólogos importantes inclusive, acreditam que Paulo está falando aqui da nossa experiência normal como crentes. A gente quer fazer as coisas boas, mas a gente não consegue. Então, ó miserável homem que sou, mais ou menos isso. Eu interpreto Romanos 7 como não sendo a experiência normal dos cristãos regenerados pelo Espírito Santo, mas como sendo uma descrição do que Paulo era antes da conversão, um judeu piedoso, que conhecia a lei, que tinha a revelação, mas não tinha ainda regeneração. E a razão, meus irmãos, é porque lá em Romanos 7, eu peço só a gentileza de você abrir esse texto em Romanos 7 rapidinho, para você observar a expressão que Paulo usa lá, e aí você vai comparar com essa aqui de Filipenses 2,13. Lá em Romanos 8, no verso 18, Paulo fala assim, olha, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Mas o que não está? Não, porém, o efetuá-lo. Essa pessoa aqui que Paulo está descrevendo, ela tem só metade da coisa. O querer o bem, sim. Mas o fazer, não. O efetuar, não. Mas agora você tem que voltar a Filipenses 2,13. O que é que o crente tem? Ele tem as duas coisas. Da parte de Deus, ele tem tanto o querer, quanto o realizar. Por isso, Filipenses 2,13 é a descrição do crente cheio do Espírito Santo, do crente regenerado, do crente que nasceu de novo, que está na nova aliança, que tem toda a revelação de Deus para ele mesmo. A descrição de Romanos 7 é daquele estágio anterior, daquele homem, daquele judeu, daquele religioso que tinha toda a revelação diante dele, ainda que parcial, da velha aliança, e portanto sabia o que era certo, mas na hora de fazer não conseguia. Então, não há desculpas para nós, não. Não dá para usar Romanos 7 como uma desculpa. Até que eu queria fazer o certo, mas não dá. Não. O Senhor nos capacita. O Senhor nos dá. Sim, o pecado continuará sendo um desafio. E nós ainda pecaremos, porque nós não somos perfeitos. Mas ao mesmo tempo, o Senhor já nos deu o que é necessário para fazer. Mas agora eu preciso juntar os dois textos, ok? Porque eu não posso ficar só com o verso 12 e nem só com o verso 13. Eu preciso dos dois textos, dos dois versos, e entender então qual é a parte que nos cabe na salvação. E a parte que nos cabe é entender que salvação é totalmente obra de Deus, mas também é totalmente obra nossa. Permanecer, perseverar na salvação é algo que nós temos que expressar. Não é metade a metade, 50 para lá, 50 para cá. O fato é que Deus nos salvou, e nós temos que confiar que Ele vai nos manter salvo até o final, e por causa disso, temer e tremer diante dEle, sim. Não só lá no Antigo Testamento isso era exigido, também aqui no Novo Testamento isso é exigido. Nós continuamos tendo que mostrar diante do Senhor temor e tremor, e desenvolver sim a nossa salvação. Por quê? Porque Ele nos dá tudo o que é necessário para isso.
na esfera do querer, lá no coração, quanto na esfera do realizar aqui nas nossas mãos, nas nossas obras, nas nossas ações. Isso não faz da salvação um mérito nosso, porque tudo provém de Deus. Mas é através das nossas ações que nós evidenciamos que Deus de fato nos salvou. Os teólogos chamam isso de paradoxo, ou concursos, né? Ou antinomia. Porque sim, se eu colocar a rigor a minha mente racional nessa passagem, eu vou querer ficar com uma só dessas verdades. Ou só com o verso 12, ou só com o verso 13. Mas quando eu olho para mim mesmo e para a Escritura com os olhos da fé, eu digo, sim, as duas coisas são possíveis. Porque ambas são verdadeiras. E de um jeito ou de outro, no milagre que é a minha salvação, um milagre, no milagre que é a minha salvação, Deus faz tudo, e eu também faço. Porque Ele faz tudo, eu faço. Porque Ele me dá tudo que eu preciso, eu devolvo com tudo que eu posso para Ele também. E no final serei salvo porque Ele me salvou, e serei salvo porque desenvolvi a minha salvação até o fim, com temor e tremor. Então qual é o meu papel na salvação? Fazer tudo o que Ele me dá. Usar tudo o que Ele me dá. Para a glória dEle. Mas ele fala algo mais aqui, né? Verso 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo, assim também vós, ou vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Mais duas coisas importantes aqui ainda nesse texto. Eu já disse, eu tenho que entender qual é o meu papel na salvação. Mas também eu tenho que entender o que ainda me resta neste mundo. Assim, porque eu já fui salvo. Então, em tese, eu já podia, ir embora. Por que Deus já não nos leva tudo de uma vez só? Por que nos deixa aqui ainda, nesta terra? Essa terra não é mais o nosso lar. Essa terra não é mais a nossa casa. A nossa pátria não está aqui, Paulo diz. Tem muita gente que acha que aqui é a nossa pátria, e são muito patriotas. Há um aspecto que a gente tem que ser patriota mesmo, que é querer o bem do nosso país, da nossa terra, mas a nossa pátria não é aqui. Nós somos do céu. Já fomos feitos, nós já recebemos a nova certidão de nascimento. E lá o local não é uma cidade desse mundo, ali se chama assim, Nova Jerusalém. A cidade que já é a sua cidade natal, que está no seu certidão de nascimento atual. Não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Maceió, não é Nova York. É Nova Jerusalém. Nós não somos mais daqui. Então, o que é que ainda estamos fazendo aqui? Por que é que Deus já não veio e disse, chega, não foi bom enquanto durou. Então, vou levá-los para onde vocês de fato devem estar. O que é que nos resta ainda neste mundo, irmãos? Então, nos resta algo por fazer, nos resta uma missão a cumprir. E é por esse motivo que o Senhor ainda nos mantém aqui. E claro, parte da nossa missão está lá no verso 12. Permanecer salvo até o fim, por tudo que Deus nos dá. Mas há algo mais. Não é só a minha salvação que conta. Eu tenho que me preocupar com os outros. Há mais pessoas aqui fora precisando de salvação. Então veja, é interessante, Paulo diz, nós temos que preservar a palavra da vida, vivendo de uma maneira irrepreensível e sincera, como filhos de Deus nesta geração terrível, corrompida, pervertida, corrupta,
no meio dela, nós temos que brilhar. Ele fala isso. Brilhar. Nós fomos chamados para ser estrelas. Não essas daí da mídia. Não desse tipo de estrelas. Luzeiros. Sabe, nessa época é onde nós mais vemos escuridão. Né? Estamos nesses dias, naqueles famosos dias do carnaval. Né? A escuridão por toda parte. Nessa época o pessoal sai dos bueiros. Né? O pessoal mostra de fato o que são. O resto do ano o pessoal se esconde atrás de terno e gravata, se esconde através, né, dos escritórios com ar-condicionado e vivem razoavelmente, mas com uma certa aparência de dignidade. Nessa época não, eles realmente saem dos bueiros e mostram para todos os olhos: eu sou isso. O contraste fica muito evidente. Assim. Mas o que Paulo diz aqui é que o mundo é sempre assim. Não é só agora. Nós nem devíamos nos surpreender com nada do que nós vemos agora. Porque o mundo é sempre assim. Paulo chama isto aqui, este mundo, de geração pervertida e quebrada. Corrupta aqui, né? Quebrada. Foi corrompida. Não tem mais nada de inteiro nisto. Pervertido e corrupto é a realidade do nosso mundo. Se Deus ainda nos deixou aqui, se não nos levou para a nossa terra, a nossa pátria, é porque Ele tem um papel para nós. Ele tem uma missão para nós. Eu quero dizer o seguinte para você: a alegria não depende só de manter a salvação, mas também de compartilhar a salvação. E ouso dizer que não há alegria maior do que essa. Você já teve a oportunidade de encontrar uma pessoa que disse: olha, foi Deus que me salvou, mas você foi um instrumento para isso? Você foi um instrumento para isso? Não há coisa mais grandiosa. Não há feito maior. Até porque Jesus disse, né? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Meu irmão, minha irmã, se você já foi instrumento para a salvação de uma única alma, você já ganhou o mundo inteiro. Mais do que o mundo inteiro. Não há nada maior. Não há nenhuma ação maior, mais importante, mais recompensadora do que essa. Por isso nós ficamos aqui, no meio dessa quebradeira toda. Isso sim, são as quebradas. Nós estamos no meio das quebradas. Para poder iluminar. No meio da escuridão, quando você só vê trevas, precisa de muita luz para aparecer. Experimente num dia totalmente escuro, pegar uma caixa de fósforos e riscar um único palito. Um palitinho de fósforos consegue vencer a escuridão. Só um palitinho de fósforos derrota a escuridão. A gente pode ser pequeno e insignificante, mas se nós mostrarmos Cristo para o mundo através de atos, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, e através de palavras, anunciando quem Ele é e o que Ele fez, a luz brilha. E pode ser vista, mesmo que seja só um pequeno palito de fósforos. Se estamos aqui ainda, irmãos, é porque o Senhor tem um plano, uma missão para nós. Então vejam, temos que entender nosso papel na nossa própria salvação,
não colocar carga pesada demais nas nossas costas, mas também não achar que vale tudo. Entender que vem de Deus a salvação como um todo, e Ele nos capacita a levarmos ela a sério até o último dia. Ficamos aqui ainda, para quê? Para ganhar o mundo. O mundo todo. Se você ainda puder alcançar uma pessoa, já terá sido absurdamente grande o que você fez. Por Cristo e para Cristo. Sabe, devia ser um propósito de cada um de nós. Se ainda nós não levamos ninguém a Cristo, quem será essa pessoa? E colocar como alvo, colocar como meta, para fazer isso, nesse ano. E se já levou, coloca mais alguém. Põe uma lista aí. E não parar de trabalhar enquanto isso não acontecer. Pode ser um filho, pode ser um irmão, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um desconhecido, em qualquer lugar. O importante é participar dessa missão. Nós somos luzeiros nesse mundo quebrado, corrompido, caído. É maravilhoso participar e ver a luz brilhar. Em último lugar, veja como Paulo faz uma transição aqui, ele aplica agora para ele mesmo, ele está falando deles, os filipenses. Olha, façam isso, façam isso, façam isso. Chega de murmurar, chega de briguinha, chega de não estar do jeito que eu gosto. E vamos brilhar, é isso que ele fala, vamos acender a luz. Porque enquanto a gente fica brigando, murmurando uns contra os outros, discutindo, perdendo tempo com coisas pequenas, tolas e insignificantes, o que realmente importa, que é a salvação de almas, não acontece. Irmãos, o diabo é esperto, né? É redundante falar isso, mas é um fato. Ele sabe muito bem o jeito de... Ele sabe que ele não pode apagar a luz. Foi ele que pagou a conta da energia, então ele não sabe apagar a luz. Não tem como ele tirar a nossa luz. Mas é aquela velha história de, às vezes ele nos faz colocar a luz no lugar errado, né? Debaixo da mesa, ela não aparece. E tem um jeito. O jeito mais eficiente e eficaz que o diabo tem de fazer com que a gente não faça o que nós somos chamados para fazer, é justamente fazer a gente brigar uns com os outros. Fazer a gente ficar obcecado por detalhes e coisas pequenas e insignificantes que geram confusão, atrito, desentendimentos. Aí a gente gasta todo o nosso tempo tentando resolver essas coisinhas tolas, picuinhas, sem sentido. Consequentemente, o carnaval continua lá fora. O desfile continua do mesmo jeito. E nós não fazemos nenhuma diferença. Nenhuma influência. Porque quando o povo de Deus briga, discute, complica as coisas entre si mesmo, não tem testemunho lá fora. As pessoas vêm para a igreja e dizem assim, mas não tem diferença nenhuma lá fora, todo mundo se mata e vocês também se matam, então tudo igual. Jesus disse que era pela evidência do amor verdadeiro, fraternal entre os cristãos que o mundo ia crer. Não fui eu que disse, foi ele que disse isso. Então, se não existir amor verdadeiro e fraternal entre os cristãos, o mundo não vai crer. Continua o desfile. Mas se nós encontrarmos no Senhor a força necessária para superarmos as coisas que nos dividem e separam, e para encontrarmos em Cristo e na sua cruz a unidade, um palito de fósforos derrota a escuridão. Porque em última instância, o que é que importa mesmo para valer? Né? E aí Paulo passa a falar do dia de Cristo. Ele fala, olha, eu espero ganhar alguma coisa do que eu fiz por vocês, gente. Não é um pouco estranho Paulo falar isso? Eu espero ter algum lucro disso tudo, porque olha, primeira vez que eu preguei para vocês, eu fui para a cadeia. Apanhei.
De lá para cá, não mudou muito. É pauleiro o tempo todo, onde eu vou. Agora, para variar um pouco, eu estou preso. Não sei se vou ser solto, não sei se vão me colocar para fora, ou se vou perder a cabeça, se vou ser decapitado. Não sei. Então, assim, coisa está feia para o meu lado, né? Porque lucro até agora zero, nenhum. Então eu estou sim esperando lucrar um pouquinho com vocês, meus filipenses. Mas não nessa vida. Não aqui. Não agora. Ele diz: para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Minhas cadeias, minhas prisões não foram só um espetáculo para os pagãos rirem. Não foi inútil. Vejam que ele menciona aqui o dia de Cristo. Ele nos salvou, não nos levou ainda, nos deixou aqui, mas ele marcou o dia. O dia está marcado. O dia de Cristo. Nós vivemos para esse dia. A ideia é que todo dia, do amanhecer ao entardecer, cada segundo da nossa vida, a gente se lembre que o que vale, o que importa, não é nenhum desses dias que passamos aqui, mas aquele dia, o dia de Cristo. E o que é o dia de Cristo? É o dia da sua volta, é o dia do seu retorno. Porque naquele momento, irmãos, Jesus mesmo disse: eu vou separar o joio do trigo. Não antes não dá. Naquele dia eu vou separar, ele disse, as ovelhas dos cabritos. E naquele dia eu vou dizer às ovelhas: vinde, benditos do meu Pai, vinde para o país, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas vocês aí, joio, cabritos, o lugar de vocês é outro. Nada conta mais do que o dia de Cristo. E nós não podemos nos esquecer de que nós estamos ainda antes desse dia. Se já estivéssemos depois, irmãos, maravilha. Não. Nós estamos antes. O dia não chegou ainda. E por isso, não há dia mais importante da nossa vida. Não há dia mais com o qual mais nós devemos nos preocupar, sim. Porque ele vai chegar. Inevitavelmente ele vai chegar. E nós temos que chegar nele também, sãos e salvos. Salvos e sãos. E o faremos por sua graça. Mas o que é que garante que esse dia não vai nos pegar de surpresa? Como a Escritura diz, cuidado para que aquele dia não vos pegue de surpresa. Justamente o que motiva a nossa existência, o que está lá no nosso coração. Então vejam o que estava no coração de Paulo, verso 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Já disse no começo da carta, né? Estou com muita esperança de ser absolvido dessa acusação e já pré-condenação, e de ser solto e de poder voltar até vocês e passar uma boa temporada ainda com vocês, só festa. Mas, se não acontecer, como parece que não aconteceu, ele diz aqui, é festa do mesmo jeito.
mesmo que eu seja oferecido por libação. Sabe o que é isso? É uma expressão, os antigos faziam isso até antes de Cristo, em honra aos deuses. Sempre antes de beber, enchia o copo com vinho ou com qualquer outra bebida, e um costume antigo de, antes de beber, eles derramavam um pouquinho, em terra. Isso era como se dissesse assim, no Brasil também, eu já ouvi umas expressões assim, derramar para o santo, já viu isso? O sujeito vai beber a cachaça, e antes de beber a cachaça, ele derrama um pouquinho, para quê? É para o santo. Não sei como é que o santo vai beber ali a cachaça, mas enfim, é um costume. Então, esse costume vem dessas práticas pagãs antigas, milenares, de fazer uma oferta de libação. Só que no caso, isso é pagão, na fé veterotestamentária, às vezes o sacerdote derramava um pouquinho de vinho em cima do sacrifício. E era também, a ideia era o seguinte, eu vou completar um pouquinho aqui, em cima do sacrifício. A salvação dos filipenses foi um grande sacrifício. Primeiro porque foi o sacrifício de Cristo, sem Ele não haveria salvação. Segundo porque a vida de Paulo foi um sacrifício, cadeia, prisão. Terceiro porque os próprios filipenses estavam pagando o preço da salvação, nesse sentido, porque também estavam sendo perseguidos e mortos. E o que Paulo diz é, sim irmãos, se tudo que nos resta é ser e viver um grande sacrifício, se não houver nenhum resultado visível aparente aqui neste mundo, se não retornar nenhuma moedinha aqui deste mundo, se não voltar nenhuma alegriazinha aqui deste mundo, ainda assim festa para nós. Alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim também, pela mesma razão, vocês também festa comigo nisso tudo. Qual é o nosso papel na salvação? Por que nós estamos aqui nesse mundo? O que realmente importa? Nosso papel na salvação? Desenvolvê-la com temor e tremor, sabendo que Deus faz tudo o que é necessário para isso. Por que ficamos aqui nesse mundo ainda? Do jeito que ele é, de mal a pior, porque temos um papel, sermos luz, para que mais pessoas possam ser salvas por Cristo. O que realmente importa? Não é o que o mundo possa nos oferecer, não são os retornos aí de fora, não é a alegria deste mundo, mas é o dia de Cristo. E chegar lá são e salvo, mesmo que agora já sejamos sacrificados. Porque o que importa é o dia de Cristo. Isso tem que alimentar a nossa alegria nesta vida, para que continuemos firmes e alegres no Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe, irmãos. Cantaremos agora